Olá a todos e todas, aqui é a professora Cristiane Matê, do Departamento de Bioquímica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Essa é a disciplina Biologia Celular e Molecular, que faz parte do curso Licenciatura em Ciências Biológicas EAD do Instituto de Ciências Básicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Falaremos nessa aula sobre RNA. Nessa disciplina, estamos na nossa quinta semana de aulas e o plano de aula inclui estrutura, tipos e funções do RNA, transcrição e processamento do RNA. Estrutura, tipos e funções do RNA. Características do RNA. As bases que nós encontraremos nessa molécula de RNA são adenina, uracila, guanina e citosina. A uracila, então, substitui a timina que nós encontrávamos lá no DNA. Ocorre a presença de uma pentose hidroxilada na posição 2', ou seja, que nós temos a ribose, e ela desempenha suas funções como fita simples em geral. Armazenamento da informação genética e catálise enzimática quando chamada de ribosima. A transcrição é mais específica que a replicação e somente os genes de interesse são copiados aqui. O transcriptoma é o conjunto de RNAs de uma célula. Os principais são mRNA, tRNA, rRNA e alguns RNAs especiais. O mRNA é produzido por meio da transcrição da informação do DNA para o mRNA. Ele atua como um intermediário, carregando a informação genética do núcleo para o citosol, a fim de haver a síntese de proteínas pelos ribossomos. Em procariotos, nós temos RNAs do tipo mono e policistrônicos. Já em eucariotos, nós temos a maioria dos RNAs monocistrônicos, ou seja, tem apenas um gene na sua composição. O RNA monocistrônico tem um mRNA codificando um peptídeo. Já no mRNA policistrônico, nós temos um mRNA codificando 2 ou mais peptídeos. O mRNA é uma fita simples espiralada no sentido da mão direita, estabilizada por interações do tipo empilhamento de bases muito similares a que nós tínhamos lá no DNA. Esse tipo de interação de empilhamento de bases é justamente um tipo de interação hidrofóbica. O mRNA pode parear com outro RNA ou com a fita de DNA. Nós vemos isso, por exemplo, no momento da transcrição. A adenina pareia com uracila por meio de 2 ligações de hidrogênio, enquanto citosina pareia com guanina por meio de 3 ligações de hidrogênio. O pareamento entre G e U também acontece aqui no RNA, sendo bastante comum. Quando há pareamento de fitas no mRNA, esse pareamento se dá de forma antiparalela, assim como nós vimos lá no pareamento do DNA. Nós temos estruturas secundárias pouco estáveis, mas uma das que mais aparece é justamente o hairpin, ou em forma de grampo, como nós podemos ver aqui do lado direito. O mRNA compõe aproximadamente 5% de todo o RNA da célula. Tem na sua estrutura um cap de 7-metilguanosina ligado através de uma ligação trifosfato à região 5', uma sequência longa de nucleotídeos adenina, chamada de cauda poli-A na extremidade 3'. Nessa figura abaixo podemos ver o 5' cap, temos a região codificante, o stop codon, e após então o final do mRNA temos uma sequência de poli-A na extremidade 3'. O RNA transportador, ou tRNA, compreende aproximadamente 15% do RNA presente na célula. Possui como função o transporte de aminoácidos para o ribossomo durante a síntese proteica. Ele faz um pareamento do anticódon presente no tRNA com o códon presente no mRNA, nos ribossomos. Como nós podemos ver aqui do lado direito, nós temos a estrutura básica dos tRNAs
E na parte inferior nós temos o anticódon, formado por 3 nucleotídeos. Existe ao menos um tRNA para cada aminoácido. O rRNA, também chamado de RNA ribossômico, compreende aproximadamente 80% do RNA presente na célula. Ele faz parte dos ribossomos presentes no citosol, no núcleo e nas mitocôndrias. Nós temos aqui do lado direito o tipo de rRNA presente em procariotos, formando um ribossomo chamado de 70S. Ele é dividido em duas subunidades, 50S e 30S, e abaixo nós temos os rRNAs presentes em cada uma dessas subunidades. No caso dos eucariotos, nós temos a formação do ribossomo 80S, composto por uma subunidade 60S e por outra subunidade 40S. Cada uma dessas subunidades é formada de rRNA, como nós podemos visualizar aqui, e também proteínas. Transcrição: biossíntese de RNA dependente de DNA. A síntese de RNA é catalisada pela ' RNA polimerase. Nós utilizamos um DNA molde chamado de fita sense, que é copiada na direção 3', 5', enquanto o sentido da síntese do RNA é 5', 3'. Então, nós podemos ver aqui que a síntese do RNA, essa fita que está sendo sintetizada, está pareada no sentido antiparalelo com o DNA molde. Os ribonucleotídeos utilizados para a síntese são ATP, GTP, UTP e CTP. E nós utilizamos como cofatores magnésio 2+, e zinco 2+. Forma-se aqui uma bolha de transcrição com 17 pares de base desanoveladas, como nós podemos ver aqui nessa figura abaixo. Nós temos aqui a RNA polimerase, mostrando a separação da dupla fita do DNA, e o RNA sendo sintetizado utilizando NTPs, que são os substratos para sua síntese. Esse RNA está sendo sintetizado no sentido 5', 3'. O pareamento para a síntese de RNA segue sendo adenina pareando com uracila. Se eu estiver falando do DNA, a uracila será timina. E a citosina pareando com a guanina. A RNA polimerase, ela não requer um RNA iniciador, como era o caso da DNA polimerase, que necessitava de uma extremidade 3' para iniciar a polimerização. Ocorre a formação de um híbrido de DNA-RNA em torno de 8 pares de base na bolha de transcrição. As topizomerases aliviam a tensão na fita do DNA para que ocorra a síntese, então, do RNA. A síntese, ela pode ser quimicamente, então, descrita como NMP N vezes, ou seja, é a fita de RNA que está sendo sintetizada, mais um nucleotídeo trifosfatado, sintetizando NMP N mais 1 vezes, mais um pirofosfato. Aqui na figura abaixo, nós podemos ver a fita molde de DNA e a fita de RNA crescente. Essa fita está crescendo no sentido 5', 3', e um novo nucleotídeo aqui contendo adenina está sendo sintetizado. Observa-se aqui que a RNA polimerase possui 2 átomos de magnésio no seu centro ativo que vão estabilizar o nucleotídeo que está chegando, que será então adicionado à fita de RNA nascente. Podemos ver aqui nessa figura que a direção da transcrição é no sentido 5', 3', então eu estou sintetizando o meu RNA no sentido 5', 3', e copiando a informação na fita de DNA molde no sentido inverso, 3', 5'. A fita não molde também é chamada de fita não sense, que também é chamada de fita codificadora. A fita molde é chamada de fita sense. Se nós observarmos nessa sequência de nucleotídeos que temos aqui abaixo, fita de DNA não molde, chamada de codificadora, é idêntica ao transcrito de RNA, apenas trocando timina por uracila. E a fita de DNA molde, ela tem então o pareamento com o transcrito de RNA que está sendo sintetizado. Pareamento já falamos, A com U ou com T, se estivermos falando do DNA, C com G.
Portanto, a sequência do RNA é idêntica à sequência da fita codificadora do DNA, apenas trocando timina por uracila. A enzima RNA polimerase possui subunidades responsáveis pela atividade de polimerase, duas subunidades alfa, uma subunidade beta, uma subunidade beta-linha e uma subunidade ômega, formando a enzima central. Temos ainda uma subunidade chamada de sigma, que reconhece o promotor do DNA, direcionando a síntese do RNA. Nós temos aqui informação sobre a enzima bacteriana encontrada em E. coli. Ela não possui atividade exonucleásica do tipo 3', 5', ou seja, ela não remove o último nucleotídeo adicionado, mesmo que adicionado erroneamente. E, portanto, ela tem uma maior taxa de erros, um erro a cada 10^4 ou 10^5 nucleotídeos adicionados. Em eucariotos, nós temos a RNA polimerase 1, 2 e 3 e elas são mais complexas. A RNA polimerase 1 é responsável pela transcrição do pré-rRNA, lá no nucleolo. A RNA polimerase 2 é responsável pela transcrição do mRNA e de pequenos RNAs especializados. Possui um domínio carboxila terminal, contendo repetições de 7 aminoácidos e requer também fatores de transcrição. Ela é encontrada no nucleoplasma. A RNA polimerase 3 é responsável pela transcrição de tRNA, rRNA5S e pequenos RNAs especializados, e também é encontrada no nucleoplasma. Temos aqui a figura da RNA polimerase 2, com um sítio de entrada do DNA, um sítio de saída do DNA que já foi transcrito, a formação, então, dessa bolha de transcrição, onde o RNA está sendo sintetizado e está por um momento intermitente pareado com o DNA que está sendo copiado. Também vemos aqui um canal de entrada dos nucleotídeos, que serão utilizados como substratos da enzima. Nessa figura, nós temos o DNA molde sendo copiado e mostrando então o pareamento que é feito com a fita nascente de RNA, que está crescendo no sentido 5', 3'. Vemos aqui então que quando eu tiver um A na minha fita de DNA molde, eu terei uma uracila sendo adicionada. Quando eu tiver um T, eu tenho um A sendo adicionado. Quando eu tiver um G, eu tenho um C sendo adicionado. E quando eu tiver um C, eu tenho um G sendo adicionado. Dessa forma, eu tenho o pareamento, chamado de pareamento Watson e Crick, sendo seguido fielmente na síntese do RNA. A RNA polimerase utiliza nucleotídeos trifosfatados como precursores e adiciona nucleotídeos monofosfatados à extremidade 3' da ribose da cadeia de RNA em crescimento. Os nucleotídeos se unem através de uma ligação 3', 5' fosfodiéster entre hidroxila da posição do carbono 3' da ribose e de um nucleotídeo e o fosfato do nucleotídeo adjacente na posição C5'. A liberação do pirofosfato e a sua posterior hidrólise por uma pirofosfatase fornece a energia necessária para a síntese do RNA. Temos aqui um promotor, que é a região de DNA próxima ao início da transcrição, ou seja, o 0 é o início da transcrição aqui, e o promotor estará então nessa região anterior ao 0, onde ocorre o reconhecimento do DNA pela RNA polimerase 2. Vemos aqui uma parte bastante conservada, que é chamada de Tata Box, que é reconhecida também nesse processo de síntese de RNA. Transcrição em procariotos. Nós podemos observar na parte superior o dúplex de DNA e o promotor. É justamente nessa região onde nós temos a ligação do núcleo da RNA polimerase na região promotora do gene específico, então, que será copiado nesse processo de transcrição, de síntese do mRNA. Uma vez, então, que se liga a RNA polimerase, ocorre a formação do complexo fechado. Posteriormente, uma região de 12 a 15 pares de base de DNA no interior dessa região, menos 10 até a posição mais 12 ou mais 3, é desenrolado para que se
para que ocorra a formação então do complexo aberto, e aí a gente tem então a formação da bolha de transcrição. Nesse momento, a transcrição começa. Bom, a transcrição começa, a remoção do promotor é seguida do alongamento, então começa o alongamento, e a subunidade delta 70 da RNA polimerase é liberada e substituída pela NUS-A. O alongamento continua até o momento, então, que é finalizado. A transcrição, quando é terminada, a NUS-A se dissocia, a RNA polimerase também é reciclada, o RNA é liberado e, dessa forma, então, finaliza-se a transcrição em procariotos. A terminação da transcrição em procariotos pode ser independente de Rho ou dependente de Rho. Do lado esquerdo, nós vemos então a terminação independente de Rho. Nesse caso, a RNA polimerase está sintetizando o RNA até o momento em que encontra uma sequência de terminação. Um grampo de RNA é formado em uma sequência palindrômica, reduzindo o comprimento do híbrido de DNA-RNA. E, nesse momento, o mRNA é liberado e finaliza-se a transcrição. No segundo caso, nós temos a terminação dependente de Rho. A Rho é uma helicase que se liga a um sítio RUT, presente, então, no mRNA que está sendo sintetizado. Essa helicase, como nós podemos verificar, então, ela vai percorrendo ao longo do mRNA até o momento em que ela encontra a RNA polimerase em alongamento. A helicase Rho separa o mRNA do molde de DNA e, dessa forma, ocorre a finalização da transcrição em procariotos. Síntese de RNA em eucariotos, mediada pela RNA polimerase do tipo 2. Inicialmente, nós temos a formação do complexo fechado, quando uma proteína de ligação a TATA, chamada de TBP, liga-se ao TATA Box. Podemos ver na parte superior da imagem a presença do TATA Box na região de -30 em relação a onde acontece a iniciação da transcrição. Então, uma proteína específica, TBP, reconhece essa região. Ocorre a ligação dos fatores de transcrição. Os fatores de transcrição aqui eles são chamados de TF, Transcription Factors, e também o recrutamento da RNA polimerase 2 pelos fatores de transcrição. Dessa forma, forma-se então o que se chama de formação do complexo fechado, já que o DNA permanece na forma de dúplex. Num segundo momento, acontece a formação da bolha de transcrição. O TF2H é uma helicase que vai desenovelar o DNA, consequentemente abrindo ou desnaturando o dúplex de DNA para que se dê início da síntese do RNA. Num terceiro momento, nós temos a iniciação da fita de RNA e a desobstrução do promotor. O TF2H, com a função de helicase, e outras sinases fosforilam a polimerase 2 na CTD, chamado de domínio C-terminal da enzima. Esta parte pode ser vista na parte inferior da nossa figura. A RNA polimerase, então, sai da região promotora e inicia a transcrição. No número 4, nós temos a liberação dos fatores de transcrição, TF2E e TF2H. E ocorre a entrada na fase de alongamento. Na fase 5, nós temos o alongamento, terminação e liberação. O TF2F permanece associado durante o alongamento. Sua função é impedir a associação da RNA polimerase a sequências não específicas de DNA. Também acontece a potenciação da atividade da polimerase 2, pelos fatores de alongamento que são adicionados nessa fase. O alongamento, então, continua até o ponto em que ocorre a finalização da transcrição. Nesse momento, a polimerase é desfosforilada e reciclada para um novo ciclo. Temos aqui uma tabela mostrando cada uma das enzimas, dos fatores de transcrição e de outros componentes que são importantes para a transcrição, bem como a sua função.
Regulação da transcrição. A regulação é cuidadosa a fim de coordenar a quantidade de proteína sintetizada em cada momento celular. A regulação ocorre em qualquer etapa da transcrição. Ocorre a ligação de proteínas em regiões promotoras, que são chamados de ativadores e repressores. Os fatores de transcrição regulam a atividade da RNA polimerase 2. Processamento do RNA. O processamento do RNA ocorre pós-transcricionalmente, tanto em bactérias quanto em eucariotos. O transcrito primário de rRNA e tRNA, tanto em procariotos quanto em eucariotos, sofrerá modificações. Entretanto, quando nós falamos do mRNA, apenas em eucariotos ele vai sofrer modificações. Várias enzimas que catalisam algumas dessas modificações são ribozimas e não proteínas, ou seja, sua estrutura é de RNA. Aqui do lado direito, nós temos o processo de transcrição sendo mostrado e o processamento do transcrito de RNA. Muitas vezes ocorre a participação de um spliciosomo, como nós veremos depois. Nós temos aqui como produtos rRNA, tRNA, mRNA, pré-microRNAs, que são processados depois no citosol, e small nuclear RNAs também, que fazem parte então desses spliceossomos. O processamento do mRNA ocorre por adição do capacete 5', também chamado de cap 5', remoção dos introns, um processo que nós chamamos de splicing, e clivagem da extremidade 3' e adição da cauda poli-A, que pode conter de 80 até 250 adeninas. Esses processos ocorrem em conjunto com a síntese e transporte para o citosol, com o envolvimento da subunidade CDT fosforilada da RNA polimerase e também dos sistemas de transporte. Como nós podemos ver aqui do lado esquerdo, nessa figura, nós temos a transcrição e imediata adição do cap 5'. À medida que o transcrito vai sendo processado, nós temos a clivagem, polidenilação e splicing, para que no final nós tenhamos o mRNA maduro. Aqui nesse slide, nós temos o processamento do mRNA por meio da adição do capacete 5'. Nós podemos ver, aqui do lado esquerdo, uma figura mostrando a 7-metilguanosina, representada em verde, ligada por meio de uma ligação 5', trifosfato com extremidade 5'. A adição ocorre por um complexo sintetizador do capacete, quando nós temos aproximadamente 20 a 30 nucleotídeos já sintetizados do nosso mRNA. Então, essa adição do capacete 5' causa uma proteção contra a ação de nucleases e também auxilia na ligação ao ribossomo no processo de tradução. Como isso ocorre? Na parte central, nós podemos ver, então, o mRNA sendo sintetizado e ele contém um trifosfato no nucleotídeo mais 5' da sua estrutura. Um desses fosfatos, o fosfato gama, é retirado por uma fosfodilase e uma molécula de GMP é adicionada por uma guaniliotransferase. Então, GTP é o substrato, pirofosfato sai como o produto e o GMP fica ligado à nossa molécula do mRNA. Por meio de uma guanina 7-metiltransferase, a guanina é metilada na posição 7 e num segundo processo, uma 2'-O-metiltransferase pode adicionar grupamentos metila a algumas das riboses da extremidade 5'. O doador de grupamento metila é a adenosilmetionina. A segunda etapa do processamento do mRNA se dá pela remoção dos introns. Os introns do tipo 1 e do tipo 2 são autoprocessantes e não requerem o envolvimento de proteínas catalíticas. Os introns do tipo 1 aparecem em genes nucleares, mitocondriais e cloroplastos e codificam mRNAs, tRNAs e rRNAs. Os introns do tipo 2 aparecem em mRNAs de mitocôndrias e cloroplastos, tanto em fungos, quanto em plantas, quanto em bactérias. Como ocorre então o processamento dos introns do grupo 1? Podemos ver aqui a presença de um transcrito primário,
cujo exon é representado na coloração verde e o intron é representado na coloração amarela. Ele vai ser flanqueado por regiões que são sempre as mesmas. Então, aqui no caso, nós temos uma uracilo, uma ligação fosfodiéster e uma adenina do lado esquerdo. Uma guanina, uma ligação fosfodiéster e uma uracila do lado direito. A 3' hidroxi da guanosina atua como um nucleófilo aqui, atacando o fosfato do sítio de splicing 5'. Então, nós podemos verificar aqui que uma fosfoguanina ataca a ligação fosfato 5' da adenina e, consequentemente, nós temos a liberação desta primeira parte do nosso intron. Posteriormente, a 3' hidroxila do exon 5' se torna nucleófilo, complementando a reação, atacando então a ligação fosfodiéster na outra extremidade, onde nós temos a guanina, a ligação fosfodiéster e a uracila. E dessa maneira nós temos então a formação da ligação fosfodiéster entre o último nucleotídeo do exon 5' com o primeiro nucleotídeo do exon 3', liberando o nosso intron do grupo 1. Os introns do grupo 2 possuem então aqui um transcrito primário. Também nós teremos a presença de uma região conservada no início e no final desse intron. E como nós podemos ver, no interior do intron nós temos uma hidroxila 2' de uma adenosina específica que vai atuar como nucleófilo, substituindo a guanosina que nós falamos anteriormente nos introns do grupo 1. Essa 2' hidroxila, então, da adenosina no intron atua como nucleófilo, atacando o sítio de splicing 5' para formar uma estrutura em laço. Posteriormente, a hidroxila do último nucleotídeo do exon mais a 5' ataca a ligação fosfodiéster no final desse intron. Consequentemente, nós temos a formação da ligação fosfodiéster entre os dois exons e a liberação do nosso intron. Remoção dos introns do tipo 3 ocorre em mRNAs nucleares e essa remoção é catalisada pelo spliceossomo, formado por pequenos RNAs nucleares, chamados de snRNAs. Esse processo requer ATP. Como nós podemos ver aqui do lado direito, nós temos um exon em verde, na continuidade um intron em amarelo e na continuidade outro exon em verde. Nós temos o reconhecimento desse intron por dois pequenos RNAs nucleares, chamados de U1, que reconhece o final do primeiro exon e o início do primeiro intron, e U2, que reconhece o final do intron. No momento em que nós temos a ligação e reconhecimento, então, dessas regiões, já temos o gasto de ATP. Com a entrada de U4, U6 e U5, temos a formação do spliceossomo inativo. Com a saída de U1 e U4, o spliceossomo torna-se ativo e nós temos então a clivagem das ligações fosfodiéster que flanqueiam esse intron e, consequentemente, a ligação da última ligação fosfodiéster entre o exon A5' e o exon A3'. Dessa forma, ocorreu a remoção do intron do tipo 3. Como nós podemos ver, o spliceossomo ele está ligado à região C-terminal da RNA polimerase 2. Os introns do tipo 4 vão ocorrer em tRNAs e requerem ATP e endonuclease, que cliva as ligações fosfodiéster nas extremidades dos introns e une os exons. Na terceira etapa de processamento do mRNA, nós temos a adição da cauda poli-A. Isso ocorre na extremidade 3', onde são adicionados de 80 até 250 resíduos de adenina. Ela vai conferir proteção contra a destruição enzimática em eucariotos, entretanto, em procariotos, a cauda poli-A promove a degradação do RNA. Nós podemos ver aqui na figura quais são as etapas, então, desse processamento. O transcrito é estendido além do ponto onde será adicionada a cauda poli-A. Ocorre a clivagem da extremidade 3' por uma endonuclease que está associada ao CTD, ao domínio C-terminal da RNA polimerase 2,
que reconhece a sequência sinal 5' AAU AAA 3'. Ocorre a adição dos resíduos de adenina pela poliadenilato polimerase. Temos aqui uma visão geral do processamento do mRNA. Temos inicialmente o DNA, a fita molde, então, para a transcrição do mRNA. Ocorre a formação do transcrito primário, é adicionado cap 5', o splicing, a clivagem, a poliadenilação e, consequentemente, nós temos o mRNA maduro apenas com os exons, com o cap 5' e com a cauda poliar. Também podem ocorrer modificações de base, por exemplo, desaminação de citosina em uracila. É um dos exemplos. Muitas vezes ocorre o que se chama de processamento alternativo do mRNA. É muito comum em humanos e em diferentes sítios de clivagem e poliadenilação podem promover esse processamento alternativo. Temos aqui, então, na primeira parte da figura, o DNA, um transcrito primário, e vemos aqui que temos duas possibilidades de adição do sítio poliar. A clivagem e a poliadenilação em A1 vai gerar um transcrito, enquanto a clivagem e a poliadenilação em A2 gera um outro transcrito maduro. Da mesma forma, temos isso na segunda parte da figura. Temos um sítio de splice 5', diferente do sítio de splice 3', ou seja, os introns podem ter também sítios diferenciados. Consequentemente, a remoção de fragmentos distintos do mRNA vai gerar no final mRNAs maduros distintos. Temos aqui mais um exemplo de um transcrito primário que foi processado de forma distinta na tireoide, gerando então um mRNA maduro responsável pela síntese da calcitonina, e no cérebro, gerando um mRNA maduro responsável, então, pela codificação da informação presente para a síntese do CGRP, peptídeo relacionado ao gene da calcitonina. Processamento do pré-rRNA em bactérias. Como nós podemos observar, o RNA sintetizado inicialmente é 30S e ele deve passar por uma série de modificações para que nós tenhamos a formação dos RNAs ribossômicos que farão então a composição dos ribossomos em bactérias. Temos inicialmente então esse nosso pré-RNA 30S que sofre modificações em suas bases, metilação, formação de pseudouridina ou conversão de dihidrouridina. Após esse processo, nós temos a clivagem e a formação então de RNAs intermediários, 17S, 1tRNA, 25S e 5S. Esses sofrem clivagem, novamente, então por nucleases, e nós temos a formação dos RNAs maduros, 16S, rRNA, 1tRNA, 23S, rRNA e 5S, rRNA, que serão utilizados, então, na composição dos ribossomos. Processamento do rRNA. Como ocorre, então, em eucariotos? RNAs pré-ribossômicos são sintetizados. Por exemplo, nós temos um 45S rRNA que, após o processamento, dá origem a 3 diferentes rRNAs, 18S, 5,8S e 28S. O processamento inicia no nucleolo, onde nós temos small nucleolar RNAs, que são SNORNAs, de 60 até 300 nucleotídeos, sendo que 10 a 21 são complementares ao pré-rRNA. Também é catalisado por ribonucleases, enzimas modificadoras de bases e proteínas ribossomais. Aqui do lado direito, nós temos então o nucleolo, onde nós temos a presença do pré-ribossomo 90S, que contém o rRNA 45S. Passa por ação, então, dos small nucleolar RNAs, e também por metilação, formação de pseudouridina e outras modificações. Ocorrem clivagens iniciais do pré-rRNA, temos aqui então o pré-40S, o pré-60S.
onde é adicionado o RNA 5S. Após clivagens adicionais, exportação, processamento exonucleolítico, nós temos então a formação das subunidades ribossomais maduras 40S e 60S. Aqui temos alguns exemplos de modificações em bases que podem acontecer no rRNA. Por exemplo, a 4-tiouridina, a inosina, 1-metilguanosina, N6-isopenteniladenosina, ribotimidina, pseuduridina e dihidroxiuridina. São alguns exemplos de bases que irão aparecer então no rRNA maduro. Processamento do tRNA. As células contêm de 40 a 50 tRNAs diferentes. A remoção enzimática de nucleotídeos das extremidades 5' e 3' são catalisadas por RNases, que são ribosimas. Também ocorre a adição da trinca CCA no terminal 3', que é onde ficará ligado o aminoácido. Isso é catalisado por uma RNA-T nucleotidiltransferase. Ocorrem também modificações de bases por metilação, desaminação, redução e remoções de introns. Síntese e processamento de microRNAs. Nós temos aqui o processo de transcrição, então, mediado pelo complexo da RNA polimerase 2, sintetizei pri-microRNAs, que vão ser reconhecidos por um sistema enzimático chamado DROCHA DGCR8. Ocorre clivagem, então, desse pri-microRNA, que será transportado para o citosol. No citosol, ele será reconhecido por uma enzima chamada Dicer. Aqui ocorre clivagem, uma RNA helicase abre o nosso microRNA e ele será carregado por um sistema chamado de RISC, complexo de silenciamento induzido pelo RNA. O microRNA maduro, assim, ele pode ser complementar de forma quase perfeita com um mRNA e dessa forma levar à clivagem do mRNA ou ter uma complementaridade parcial com esse mRNA, assim levando à repressão da tradução. A degradação do RNA vai depender do tempo de meia-vida de cada RNA, que depende da sua frequência de tradução. Nós temos alguns RNAs que têm segundos de vida e alguns que têm até diversas gerações celulares de vida, com um tempo médio de 3 horas. A degradação é catalisada por um exossomo, contendo exorribonucleases 3', 5'. A transcriptase reversa catalisa a síntese de RNA e DNA dependentes de RNA. Vírus de RNA, por exemplo, o HIV, catalisam esse tipo de síntese e a telomerase também. Bom, nós temos aqui do lado direito um vírus do tipo retrovírus que contém um genoma de RNA que infecta uma célula, libera o seu conteúdo de ácido nucleico dentro da célula do hospedeiro. Ocorre a transcrição reversa, então, desse RNA em um DNA viral. Então, primeiro é sintetizado uma fita de DNA, utilizando como molde o RNA, e depois, posteriormente, a fita do DNA complementar. Ele se integra no cromossomo humano, então, ou do hospedeiro, né, se for um outro hospedeiro não humano. Aqui nós temos mais uma vez o mecanismo de atividade da transcriptase reversa. Então, temos um genoma de RNA que faz parte de um retrovírus. Por meio da infecção, esse genoma de RNA entra em contato com a célula do hospedeiro. A transcriptase reversa sintetiza uma fita de DNA utilizando como molde o RNA. Num segundo momento, nós temos a fita do DNA complementar e assim agora nós temos um dúplex. Esse dúplex, ele é integrado por meio de uma integrase, então uma enzima que também é viral, no DNA humano ou do hospedeiro, de outro hospedeiro. Após, então, nós temos o processo de transcrição utilizando todo o maquinário do hospedeiro.
É sintetizado, então, um RNA novo, ele é transportado para fora do núcleo, ele é traduzido por meio do uso de ribossomos do hospedeiro, ocorre a tradução, a proteólise, ou seja, modificações pós-traducionais nesses peptídeos que são sintetizados, e novamente a montagem e empacotamento dos novos vírus que serão liberados por meio da lise celular. A transcriptase reversa catalisa 3 reações em diferentes sítios ativos: a síntese de DNA dependente de RNA, a degradação do RNA e a síntese de DNA dependente de DNA. O cofator é o zinco, ocorre a síntese de cDNA dependente de um primer, onde o tRNA proveniente de uma infecção anterior é que vai atuar como primer. Ocorre a síntese sempre na direção 5' 3', assim como em eucariotos, e não possui atividade revisora 3' 5'. Isso faz com que a transcriptase reversa tenha uma alta taxa mutacional, o que vai ajudar na evolução viral. Aqui do lado direito, nós temos então o DNA da célula hospedeira, o transcrito primário, que foi transcrito a partir do DNA viral que está incorporado na célula hospedeira, a tradução em poliproteína A e poliproteína B, que após clivagem proteolítica vai gerar as proteínas estruturais virais, integrase, protease, transcriptase reversa e também as proteínas do envelope viral. Falaremos agora brevemente sobre o mundo do RNA. Sabemos que o RNA tem 2 funções extremamente importantes: o armazenamento transitório da informação genética e a catálise enzimática. Algumas evidências de que o mundo iniciou então com RNA, ou seja, a primeira molécula biológica foi o RNA, não foram as proteínas, não foi o DNA. O RNA catalisa reações enzimáticas, então ele poderia substituir as proteínas nessa função. A catálise por RNA é suficiente para formar um sistema metabólico primordial. Existência de vestígios do mundo do RNA, as ribozimas, os retrovírus, onde nós acabamos de ver que nós podemos ter a síntese de RNA a partir de RNA e de DNA a partir de RNA. A presença de retrotransposons e introns, que seriam RNAs parasitas. A síntese de proteínas é catalisada por RNA nos ribossomos e ocorre autorreplicação de RNA. Nós temos RNAs replicases virais. Já foi feita uma recriação da atmosfera primitiva utilizando amônia, metano, hidrogênio, água e H2S. E a adenina é a primeira e mais abundante base formada nesse sistema, onde se utilizam então descargas elétricas, uma alta temperatura, refluxo, e aí se identificou a presença de adenina inicialmente e depois de outras bases nitrogenadas. A formação pré-biótica de compostos simples, incluindo nucleotídeos, a partir dos componentes primitivos da atmosfera ou de gases das fendas de vulcões submersos foi identificada. Ocorre a produção de moléculas de RNA curtas com sequências aleatórias, a replicação seletiva de segmentos de RNAs catalíticos autoduplicantes, posteriormente a síntese de peptídeos específicos catalisada por RNA. Isso levaria ao aumento do papel dos peptídeos na replicação do RNA, uma coevolução do RNA e das proteínas e um sistema de tradução primitivo se desenvolvendo com genoma de RNA e catalisadores do tipo RNA-proteínas. Um RNA genômico começa a ser copiado em DNA. Temos agora, então, um genoma de DNA, uma tradução em complexos RNA-proteínas, que são os ribossomos, com catalisadores de RNA e proteína. Esse é um possível roteiro para o mundo do RNA, onde tudo começou então com o RNA e posteriormente proteínas foram sintetizadas a partir desse RNA e DNA foi sintetizado a partir desse RNA. E esses tomaram então um espaço muito maior na catálise enzimática, no caso das proteínas, e no armazenamento da função da informação, que é o caso do DNA. Vídeos complementares.
Temos aqui alguns vídeos tratando sobre transcrição do DNA em RNA, o splicing de RNA, as origens da vida, falando especificamente então do mundo do RNA e também as origens da vida celular na Terra. Todos esses vídeos estão disponíveis no Moodle para vocês.